Você já parou para pensar que o pecado é uma coisa que está impregnada em todos nós, seres humanos? E uma das coisas mais difíceis que existem de serem evitadas é o pecado. O próprio apóstolo Paulo diz: aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Ou melhor, acabava fazendo. Mas não é qualquer pessoa, é o apóstolo Paulo. Mas como podemos obter a vitória sobre o pecado? Será que nós temos a capacidade de entender a mente de Deus? Será que nós conseguimos entender o modo como Ele pensa? Quem sabe através da leitura da sua palavra, não é mesmo? Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A realidade é que não dá para pensar como Deus, sem conhecer o que Ele escreveu a respeito de tudo. O conhecimento contido na palavra sugere que, ao lê-la, obtemos o mesmo conhecimento que Deus tem para nos transmitir a respeito de temas variados. E esse conhecimento torna-se um guia prático para as nossas vidas. A Bíblia é como uma ferramenta pronta para ser usada. É como se fosse uma ferramenta amolada, preparada, prontíssima para que seja usada, para que seja manejada, seja usada. Mas toda ferramenta para ser usada, você tem que ser treinado nela primeiro. É por isso que nós temos que ler as Escrituras, absorver o seu conhecimento para sermos hábeis na utilização dessa ferramenta. Veja o que diz 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quem maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, tem que manejar corretamente a palavra da verdade. A palavra manejar, ela vem nos sugerir uma ideia de uma espada que deve ser bem manuseada por alguém que tem grande experiência. Quanto mais você ler a palavra, absorvendo o seu conteúdo, maior será a sua capacidade de aplicá-lo na sua vida, em todos os âmbitos em que você estiver envolvido. É preciso ser um guerreiro que sabe o que fazer com a sua espada na hora da batalha. Não adianta nada você ter uma espada super afiada e naquele momento em que você precisar desembainhar a sua espada e utilizá-la, você não terá o treinamento correto para fazer uso da sua ferramenta. Por isso, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a palavra para aprender a usá-la a seu favor contra as tentações que virão contra a sua vida e as influências, as dúvidas e uma das coisas principais que acontece na vida do crente. O medo. Medo é ausência de fé. O conhecimento da palavra vai fazer você considerar não ceder à tentação. Você será capaz de vencer as batalhas, por maiores que elas possam se apresentar diante de você. Finalmente, você vai usar essa espada com maior habilidade na luta contra o pecado. A Bíblia é a vitória contra o pecado. Veja o que diz o livro dos Salmos, mais precisamente o Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Compreendeu como funciona? Guarde o seu coração. Enche o seu coração do que é bom da palavra de Deus, porque dele depende de toda a tua vida. A Bíblia, queridos, é a vitória contra o pecado. Nela está contida a verdade de Deus para nos guiar de modo prático, simplesmente. A Bíblia,
os textos contidos na Bíblia é a única verdade possível, é o guia para que nós possamos nos pautar nas coisas de Deus. A Bíblia não deveria se chamar Bíblia, e sim Manual do Usuário, para que nós pudéssemos segui-lo passo a passo. Veja o que diz o livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 133. O salmista diz assim, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. O salmista sabia que iria pecar. Ele sabia que o pecado viria, mas ele pede a Deus que o capacite para que o pecado não tenha domínio sobre ele. Nossas ações são frutos daquilo que nos influenciam. Por isso, queridos, quando a Bíblia passa a ser uma influência sobre nós seremos guiados por ela. Portanto, o pecado não nos dominará. O Senhor Jesus derrotou Satanás na tentação através da sua palavra. Ele não usou força, ele não usou de violência, ele simplesmente usou a palavra. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade plena, não essa meia verdade, essa meia boca que é ensinada em alguns lugares, mas o que a Bíblia está dizendo, o que está contido dentro da Bíblia, que é a verdade. Se você não consegue entender o que está escrito nas Sagradas Escrituras, peça ao Espírito de Deus que te dê o conhecimento, para que você possa absorver, para que você possa olhar e ver, para que possa guardar, que você possa com a sua mente entender e possa guardar no seu coração aquilo que ela quer dizer para você, com total entendimento, com total discernimento. Pois é o Espírito Santo que permite que nós venhamos a entender, a compreender as Escrituras Sagradas, entender o que ela quer nos dizer. O conhecimento da verdade, queridos, nos liberta. E por que o conhecimento da verdade nos liberta? Porque o Cristo crucificado, mas que ressuscitou, derrotou as obras das trevas através da obra que realizou na cruz, lá no madeiro. A única verdade que faz de você alguém liberto de verdade é conhecer a Cristo. O Cristo que liberta, o único que liberta verdadeiramente. O Cristo da cruz. Esta é a verdade pura, santa e imaculada. Nele se cumpriu toda a lei. Mas que lei? A lei que determina que todo pecador é merecedor da condenação por sua vida de desobediência a Deus. Queridos, contudo, todo pecador que se arrepende é perdoado de seus pecados e está livre da condenação. A verdade máxima é que, se nós não conhecermos a Cristo, se não conhecer a Yahushua HaMashiach, seu Senhor, e viver sem a sua natureza santificadora, você não será liberto. Amados, a Bíblia é o maior conselheiro que existe. As Sagradas Escrituras, ela é, sem dúvida nenhuma, o maior conselheiro que nós podemos ter. Veja o que nos diz o livro dos Salmos, no Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Amados, por que o escritor diz: não siga o conselho dos ímpios? Porque a Bíblia é como um conselheiro fiel. Eu já ouvi muita gente, algumas com excelentes conselhos e outras com conselhos não tão bons. Mas aí você descobre que o melhor conselho não vem do fulano, do berço, nem do ciclano, mas vem da Bíblia, vem da palavra, do nosso bendito e amado Salvador, Criador do Universo, Yahu Sabaoth, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. O que está contido na Bíblia, queridos, é o que o nosso Pai Celestial pensa e deseja para nós. Tudo isso está contido nas Escrituras Sagradas.
ela nos dá sabedoria. Muitas vezes nós queremos adquirir determinadas coisas nas nossas vidas, mas nós não devemos usar a palavra para constituir apenas coisas para este mundo. A palavra mesmo nos adverte que se nós esperarmos em Cristo somente para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens sobre a terra. Talvez você seja tão inquieto que não consegue parar para ler, muito menos para meditar. Aí você vai perguntar assim: meditar em quê? Como se meditação fosse uma coisa ultrapassada, como se você não conseguisse meditar na palavra, na santa palavra do nosso Deus. Mas o que você precisa entender, de uma vez por todas, é que a sabedoria o ajudará a fazer, que ajudará a tomar decisões corretas, sem se corromper, sem se entregar à devassidão, sem se entregar à corrupção predominante nesse mundo. Queridos, nós estamos cercados de corrupção, pessoas se vendendo facilmente, aceitando propostas para obter o que querem, sem medir as consequências, usando argumentos de que os fins justificam os meios. Isso está errado. Isso está super errado. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Provérbios 17, versículo 16. Quer ser fiel à palavra, vivendo de acordo com o que ela diz a você. Medite nela, lendo-a, ouvindo-a, falando sobre ela, tirando as suas dúvidas, falando francamente sobre fraquezas, conhecendo o que Deus sabe através da palavra. Você deve se perguntar: o que Deus pensa disso? Foi por isso que Paulo procurou levar Timóteo e desenvolver uma ideia crítica do mundo à sua volta. Foi essa a instrução dada a ele. Não há na sociedade parâmetros para uma vida com um padrão Deus de qualidade. Por todo lado, tem alguém se vendendo, seja por dinheiro ou por sexo. Dinheiro e sexo são as moedas mais comercializadas para se obter qualquer coisa. As pessoas simplesmente aceitam essa cultura sem questioná-la. Veja o exemplo de alguns adolescentes, você deve conhecer algum, que são prisioneiros nas suas vidas e incapazes de avaliar as suas ações. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é o conselheiro fiel em suas vidas, não é um conselheiro fiel para eles. Quando você tem informação e conhecimento daquilo que Deus pensa, terá discernimento e a verdade o guiará em fidelidade ao nosso Deus. Finalmente, essa fidelidade à palavra é válida através do nosso comportamento, do nosso testemunho. Antes de qualquer coisa, temos que considerar se fazemos o que falamos ou se praticamos o que nós ouvimos. A palavra é a verdade de Deus. A palavra é a mente do próprio Deus, o caminho e a direção para tudo que formos realizar nesse tempo, nesse mundo. Sem a palavra de Deus, você será uma presa fácil para Satanás. Fácil. Ele vai conseguir dominar você, lançando mentiras em sua mente, tornando seu escravo, fazendo de você aquilo que ele quer que você faça. Quando você começa a fazer aquilo que Satanás quer que você faça, você acaba escolhendo o seu Senhor. Você abandona o amor, a retidão, os conselhos do Senhor, Criador do céu e da terra, daquele que criou todas as coisas, aquele que te amou de tal forma a ponto de dar seu filho a morrer no madeiro por tua causa, para dar ouvidos ao príncipe deste mundo, para dar ouvidos a Satanás. Não permita que isso aconteça na tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não sei qual é a tua idade. Se você tem 10, 12, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 100 anos, eu não sei. Eu só sei te dizer uma coisa: a palavra do Senhor é o maior conselheiro que existe. Seja o problema que você, seja qual for o problema que você estiver passando nesse momento, seja qual for a dificuldade que você estiver enfrentando nesse momento, ajoelhe-se na sua casa, busque a presença do Criador, permita que Ele faça
a diferença na sua vida. Permita que Ele transforme a situação que você tem vivido. Queridos, estamos vivendo momentos conturbados, momentos que as Escrituras têm se cumprido, nos levando para que a Bíblia assim nos mostre, sendo a revelação do Apocalipse, a revelação final, caminhando para o cumprimento das Sagradas Escrituras, como o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje é o dia, agora é o momento. O amanhã, queridos, pode não chegar. Que essa palavra entre no seu coração e você possa sentir o ardor do Espírito, o calor do Espírito ardendo em você, entrando na sua vida, transformando você completamente. Amém? Eu sou o André Galdino. Esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ative também o sininho. Deixe o seu comentário inscrito e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.